Quando pensamos nos grandes pregadores da Bíblia, logo vem na nossa mente Pedro, Paulo, Estevão, mas existe um pregador quase esquecido que foi fundamental na expansão da igreja primitiva, e o nome dele era Apolo. Apolo ele aparece em Atos 18 como um grande pregador, ele era poderoso nas escrituras, ele dominava bem a oratória, ele sabia convencer as pessoas. Ele era um pregador que pregava em Éfeso, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Foi aí então que surge Priscila e Áquila e auxiliam ele, instruem ele no caminho do Senhor. Depois disso, nós vemos que ele vai para Corinto e a Escritura nos mostra que ele se torna um grande pregador e um grande expositor das Escrituras a ponto de convencer os judeus com a sua palavra. Eles não conseguiam combater com aquilo que ele tinha para falar sobre Cristo, porque ele dominava as Escrituras. E, acima de tudo, ele era fervoroso de espírito. O Espírito o usava com fervor e com ousadia nas suas pregações. E, através da sua história e da sua jornada, Apolo vai nos ensinar algumas lições. A primeira lição que ele vai nos ensinar é que não basta talento, não basta você saber, você tem que ser ensinável, ter um coração ensinável. E isso é muito importante para um grande pregador. É isso mesmo, você que está começando hoje a sua jornada da pregação, você que é um cristão que está pensando em comunicar o evangelho, o seu coração tem que ser ensinável. Hoje, o que nós mais vemos e um dos maiores motivos hoje da grande onda de heresias que nós ouvimos por aí no nosso meio cristão é justamente por pessoas, propagadas por pessoas que não sentam para aprender. Pessoas que não têm a humildade de ter alguém de referência bíblica, que tem conhecimento bíblico, que pode ensinar e corrigir, e ele assim ouve. Nós vemos muitas pessoas com orgulho, com ego, por estarem em destaque hoje nas redes sociais, na internet. Isso faz com que eles não sejam ensináveis, eles não querem voltar atrás, eles não querem sentar para aprender, eles não querem dar satisfação ministerial para alguém, e nós precisamos ter isso. Não estou falando que você precisa estar dependente ou refém de alguém, não. Mas você tem que ser ensinável, você tem que entender quando você está errado, você tem que saber que existem pessoas que conhecem mais do que você. Priscila e Áquila conhecia o caminho do Senhor Jesus. Apolo conhecia e dominava as Escrituras, mas ainda não conhecia. E era isso que iria fazer a transformação do seu ministério, era isso que iria fazer ele elevar o nível das suas pregações, porque ele não apenas falava sobre o Antigo Testamento, sobre o Messias que iria vir agora, ele está anunciando uma promessa que se cumpre na pessoa de Jesus, porque ele senta para aprender. Então, um pregador, acima de tudo, ele tem que ter um coração ensinável, assim como Apolo tinha. Isso nos mostra também, numa segunda lição, que o zelo sem a instrução ele se torna incompleto. Você tem zelo pelas Escrituras, você tem zelo pelas coisas de Deus, mas você não tem conhecimento, você não tem instrução de como fazer ou o que fazer. Por isso que é importante você ter sempre alguém para te ensinar, ter alguém que pode te auxiliar no caminho do Senhor, mesmo que você seja, como a gente chama, um dinossauro na fé, você já tem uma caminhada, uma jornada na fé, você precisa de amigos. O reino de Deus é feito por amigos. Nós vemos uma história muito incrível lá em Marcos, capítulo de número 2, onde aquele homem ele recebe a cura do Senhor Jesus, não é simplesmente pela sua fé, mas pela fé dos seus amigos que levam ele até a casa onde Jesus estava, sobem o telhado onde Jesus estava, tira o telhado e baixa ele no meio da casa onde Jesus estava. Isso é fé. Fé movida pelos seus amigos. Você não pode andar sozinho, você não deve de andar sozinho no reino. Você precisa de pessoas que estejam ao seu lado para que quando você cair, elas te ajudem a se levantar. Pessoas que te corrijam e que você dê ouvido porque elas são íntimas, elas são próximas. Você precisa ter alguém que te instrua no caminho do Senhor. E a terceira lição, e talvez a maior lição que nós podemos falar sobre Apolo, e principalmente eu escrevi sobre isso no meu livro, Apolo, a vida e a devoção de um pregador esquecido. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você na descrição. Nele, nós falamos muito sobre a vida de Apolo, nós mergulhamos na vida e na devoção desse pregador esquecido, estudamos toda a sua história e aplicamos isso na nossa jornada da pregação. Se você é um novo pregador, você é um novo convertido, você é um cristão que quer ter uma base para as suas pregações, aqui está um material incrível para você, que eu vou deixar aqui na descrição hoje, com desconto para você adquirir ele. Bom, nele nós falamos não só sobre a vida de Apolo, mas aplicamos os seus princípios da sua vida na nossa pregação hoje.
tudo aquilo que nós podemos aprender. Ainda tem um bônus extra, um capítulo extra que eu dediquei para falar sobre a ferramenta mais poderosa da pregação de Apolo. E você precisa conhecer ela porque ela vai transformar a sua pregação. A terceira lição que Apolo vai nos ensinar, a sua vida vai nos ensinar, é que justamente, mesmo anônimos, mesmo desconhecido ou esquecido, nós podemos ser usados poderosamente por Deus. É isso mesmo. Talvez você se sinta esquecido, sem destaque, mas Deus, ele pode te usar como ele usou Apolo também. Deus, ele é especialista em usar pessoas esquecidas. Apolo foi um pregador esquecido. Quem se lembra de Apolo hoje? Muitos pregadores antigos, homens que estão há anos na jornada da pregação, não pregam sobre Apolo, não sabem quem foi, não sabem falar sobre ele, porque ele tecnicamente é um pregador esquecido, um pregador que caiu no nosso esquecimento, mas que tem muito a nos ensinar, que Deus nos ensina através dele que o mérito da nossa chamada não está em nós. O mérito e o sucesso do nosso ministério não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre aquele que nós anunciamos. O importante para Apolo não é que ele apareça, o importante para ele é que a mensagem que ele está pregando, o Cristo que ele está anunciando seja revelado. E isso importa e nada mais. Assim como João Batista um dia disse, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Aqui está o segredo da sua pregação. E talvez o maior segredo da sua pregação é a sua humildade. Você precisa entender que você não vai talvez ser conhecido como muitos são conhecidos hoje, mas que através de você vidas em que essas pessoas famosas não irão alcançar para o reino de Deus, que essas pessoas que estão em grandes eventos não irão alcançar para o reino de Deus, mas que você será usado poderosamente por Deus para entrar em lugares onde muitas pessoas não querem entrar ou não podem entrar. A sua casa pode ser transformada por você, o seu círculo de amizade pode ser impactado pela mensagem de Jesus através de você. Você precisa entender que mesmo anônimo, Deus ainda pode te usar. Somente seja forte, seja corajoso, não desanima, porque o Senhor está conosco. O céu, ele não esquece dos pregadores fiéis, mesmo que os homens aqui na terra se esqueçam. O céu, ele tem memória, e uma memória eterna, onde Deus irá recompensar aqueles que trabalham com excelência, com zelo e com fidelidade na sua obra. E se esse vídeo te inspirou de alguma forma, falou com você de certa forma, deixe o seu like para eu entender que ele alcançou alguém. Comente aqui se você já conhecia a pessoa de Apolo ou o que nós podemos aprender, o que você aprendeu com esse vídeo hoje. E se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo que nós lançarmos por aqui. Aqui nós falamos sobre teologia de forma descomplicada, sobre pregação e sobre vida cristã na prática. Se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que a gente lançar por aqui. Se Jesus nos permitir, nós nos encontramos no próximo vídeo que já vai ficar na sequência para você aí. Que Deus te abençoe.